E agora vamos falar de reciclagem de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, o famoso ouro da área de resíduos sólidos. Se você está pensando em investir em uma área que seja relativamente fácil de implementar, que dê para começar pequeno, até mesmo do próprio, sei lá, de um compartimento na sua casa, dá para começar. Mas também chegar a um projeto de investimento de mais de US$ 100 milhões, então a área de resíduos eletroeletrônicos talvez seja para você. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente falar justamente sobre esse material aqui. Resíduos eletroeletrônicos envolvem não somente a parte de computador, a parte de impressora, a parte de eletrônicos, celulares, como também monitores usados, ventiladores velhos, geladeiras, ar-condicionado, tudo isso está envolvido aqui dentro daquilo que a gente chama de resíduos de equipamento eletroeletrônicos, tá? Então, fiz essa apresentação aqui para você que pretende investir ou que está considerando a possibilidade de investir nessa área. Aqui a gente vai falar um pouco sobre investimento, taxa de retorno, riscos do mercado, o que que tem o mercado hoje que pode ser melhorado, onde é que está a oportunidade, quais as regiões do mundo que tem mais geração, as que tem menos. Enfim, a gente vai dar uma visão inicial desse que é um negócio que eu considero, claro, eu como engenheiro químico vou gostar bastante dessa área, porque envolve muita, muita química, né? Os equipamentos aí de vários tipos, placa de circuito impresso que podem conter ouro, prata, paládio, cobre, platina, uma série de elementos aí que têm um altíssimo valor de mercado, né, e com certeza é uma área, bastante interessante. É a área que pertence aí à química mineral, né, essa parte de metais preciosos, terras raras que tem também dentro desses componentes. Voltando aqui para a nossa apresentação, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gleison Bezerra Machado, eu tenho uma empresa, Virapuru Engenharia e Sustentabilidade. Nós somos dedicados à industrialização do setor de resíduos sólidos, ou seja, nós estruturamos negócios com usinas de processamento de resíduos, seja ela qual for, desde usina de compostagem, de triagem lá embaixo, até as usinas de biogás com tecnologia alemã, e tudo isso a gente domina, sabe? Estruturar o negócio não somente olhando a tecnologia, mas fundamentalmente, né, corrigindo um erro que muito se pratica nesse mercado, é ficar apaixonado por tecnologia e esquecer do mercado. Aqui não, a gente estuda o mercado, verifica ali em função de logística de mercado, de preços, né, quais são os produtos que podem ser fabricados para dar o retorno econômico que a gente espera. Então, a estruturação técnica, ela vem junto com a estruturação econômica e com certeza aqui está um grande diferencial do trabalho que a gente faz. Sobre a minha formação, eu sou formado na Alemanha, eu sou diploma engenheiro für Verfahrenstechnik, que uma vez uma amiga falou: "Gleison, isso aí, essa área é engenharia química". E aí, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa que engenharia de processos, de tipo engenharia de processos. Só que quando a gente vai ver o conteúdo da matéria, a gente vê que em português é engenharia química. De fato, eu tenho especialização em energias, né, e também na área de polímeros, na área de tratamento de efluentes, tratamento de gases. Eu fiz algumas especializações aí, mais do que precisava, na verdade, para concluir a faculdade. Trabalhei como instrutor técnico na área de energia nuclear para a maior empresa do mundo, a estatal francesa Areva Nuclear Power, né, e em 2012, então, comecei essa jornada, trabalhando na parte da industrialização do setor de resíduos, ainda morando na Alemanha e depois me mudei no Brasil. Então, tenho uma experiência de Alemanha de mais de 20 anos e no Brasil de mais de 15 anos trabalhando nesse mercado. E se você quer estruturar um projeto na área de resíduos, está pensando em investir, então não perde tempo. Manda um e-mail para a gente, está aqui o e-mail, comercial@virapuru.com, e explica, não, um pouco sobre seus objetivos, onde é que você quer implementar esse projeto, o que é que lhe motiva, às vezes é interessante, e aí a gente marca um meet e conversa um pouco sobre essa estruturação do negócio. E aí você vai ter tranquilidade que não vai ter que fazer um levantamento que é profundo, esse levantamento é bem profundo, mas a gente, é a nossa área, digamos, a gente faz com prazer
e então a gente consegue adiantar em alguns anos o trabalho que você teria que fazer se fizesse sozinho. Tudo bem, meus caros? Então vamos lá, vamos falar do modelo de negócio. O que que é o modelo de negócio dessa área? Bom, você recebe aqui resíduos de equipamentos eletrônicos, certo? Muita gente confunde isso e acha que só são resíduos eletrônicos. Pensa logo nas PCIs, né, nas placas de circuito impresso. Muitas vezes aqui querendo pegar esse cidadão aqui, ó, bem aqui, esse aqui tem ouro aqui em cima, né, nesses contatos. Algumas vezes também dentro dos processadores tem ouro, por isso que eles valem tanto, mas também às vezes em cima. Enfim, o ouro está presente aqui nas placas de circuito impresso de equipamentos de alto valor agregado, por isso mesmo que eles têm alto valor agregado. Aqui framework e uma série de outros componentes eletrônicos. Mas essa área também tem eletrodomésticos, tá? Geladeiras, ventiladores, ar-condicionado, também tem tudo isso aí. E cada vez mais, por exemplo, um fogão. Antigamente o fogão entrava o gás e não era um eletrodoméstico, mas não tinha nada de eletrônico, não ligava na tomada. Hoje está mudando tudo e a tendência para o futuro é cada vez mais. Quer dizer, não está mudando hoje, já mudou faz tempo. Já tem muito fogão elétrico aí, sabe? E tem muitos equipamentos de dentro da casa que são agora também equipamentos, eletrônicos, mas antes eram eletrodomésticos, que também entram dentro dessa área aqui. E aí o que que você tem? Esses equipamentos, eles são compostos de diversos tipos de materiais, principalmente na parte de materiais metálicos e polímeros, certo? Mas também tem outros materiais aqui, por exemplo, que entram baterias, né, você tem lâmpadas, tudo que tem uma legislação complexa no Brasil, na Europa, a legislação da logística reversa, com obrigatoriedade de logística reversa, enfim. Uma usina de reciclagem desse tipo de equipamento, ela é responsável por dar destinação ambientalmente adequada disso, ou seja, ela vai triar, vai separar o que que ainda pode ser consertado e ser comercializado como material de segunda mão. Ela vai, se não der, ela vai então pegar esse material, vamos desmontar e tentar recuperar os componentes dele que ainda funcionam, sempre tentando pegar aquilo que ainda funciona, que poderia, com um pequeno conserto, poderia voltar ao mercado. Conserta a placa de circuito impresso, às vezes o disco rígido dá para aproveitar, vender mais barato. Disco rígido tem dados de clientes, né? Aqui também tem um serviço que é o serviço, que chama ITAD, né, ITAD é um serviço de apagar os dados do componente eletrônico, né, e quem paga por isso é justamente quem gera esse tipo de resíduo que não tem interesse que se descubra o que é que tem ali dentro. Enfim, então vai triar, vai desmontar, vai separar e recondicionar, consertar. E aí você tem diversas fontes de receitas aqui. Você tem, as commodities, que é a primeira coisa que o pessoal pensa, né? Ouro, prata, platina, então vários tipos de commodity que você tem aqui. Os equipamentos recondicionados, serviços corporativos, como eu acabei de falar aqui, o ITAD, as taxas de tratamento de resíduos e os certificados ambientais. Você tem aqui crédito de logística reversa, crédito de reciclagem e tem algumas coisas, cada vez mais a legislação pressiona e estimula para que esse tipo de reciclagem seja feito, certo? O que que a gente tem no mundo, gente? Olha, baseado em pesquisa que nós fizemos aqui, hoje, em 2022, foram gerados mais de 62 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, abreviadamente REEE. Resíduos, aliás, resíduos de equipamento eletroeletrônico, como eu falei para você. E no mundo todo, a nível global, 80% disso ainda não é reciclado formalmente, né, o que poderia gerar aqui um dinheiro, um valor financeiro na ordem aí de 62 bilhões de dólares. Multiplica aí por 5,5 para chegar no número em reais, certo? A projeção que se tem até 2030, daqui a poucos anos, é que essa quantidade de resíduo poderia gerar, aliás, pode chegar a 80 milhões de toneladas de resíduos. Impulsionado pela aceleração digital, né, redução do ciclo de vida dos eletrônicos e pressão do ESG global. Vocês já repararam uma coisa?
cada vez mais antigamente, a gente não tinha deixa eu ver se está aqui em cima, deixa eu mostrar aqui para vocês. Antigamente, esse aqui era um fone de ouvido, que era bem mais simples, mas cada vez mais foi se tornando, né, era um fone de ouvido muita gente tinha, tudo bem, a tecnologia é bem mais simples. E aí depois com o tempo foi se modernizando, modernizando e hoje em dia é imprescindível. Muita gente tem fone de ouvido que é sem fios, né, e aí um alto volume disso aqui foi fabricado, muito mais do que tinha antes aqueles outros. Outro que era bom, o relógio, por exemplo, relógio, né, relógio antigamente não era eletrônico, né, tinha um mecanismo lá mecânico, tinha alguns que era bateria também, não, tinha. Aí depois se transformou nesse aqui, aí pronto, a gente tem uma digitalização, muito grande no sistema. Mas deixa eu pegar um exemplo melhor aqui, que esses 2 exemplos meus não gostei muito não. O que que antes não era eletrônico e agora passou a ser eletrônico e todo mundo usa isso eletrônico? Faz o seguinte, comenta aqui embaixo que aí fica um negócio mais interativo, tá bom? Comenta o que que antes não era eletrônico, virou eletrônico e agora ninguém abre mão disso, né. Eu estou pensando aqui em coisas, mas, por exemplo, aqueles se a gente pensar no MP3, era um disco e tal, aí pronto, era um vinil, né, antigamente, aí aquilo em si não era eletrônico. Hoje para escutar música tem que ser, MP ninguém nem fala mais MP3 na verdade, só vê ali dentro do computador, então no celular ninguém fala mais nem nesse assunto MP3, né. Então ninguém sabe mais nem que formato é mais, ninguém liga para o formato mais, enfim. Ok, meus caros, então é desse mercado que a gente está falando. Continuando aqui, é importante a gente entender o que é que acontece no Brasil. A área de maior geração de resíduos eletroeletrônicos no Brasil, com certeza, é a região sudeste, com mais de 50% de tudo que é gerado no Brasil sendo gerado aqui nessa região, né. E aí você tem, no Brasil, chegando aí a 2 milhões de toneladas por ano. Gente, algo em torno de 1.500 toneladas desses materiais são processados por ano no Brasil. Ou seja, o potencial de crescimento, o que que é processado formalmente é menos de 1%. Então, o potencial desse setor de reciclagem é brutal, é realmente muito grande mesmo. Tá, então tem um gap estrutural aqui de infraestrutura gigantesco, né, que é uma oportunidade direta para implementação para implantação de ativos industriais com demanda garantida, porque todo dia está sendo gerado novos resíduos. E o que eu queria falar agora há pouco foi justamente o seguinte: como a gente tem a digitalização de muitos equipamentos, né, então, a tendência é que resíduos eletrônicos, diferente de outros que têm uma política de redução na quantidade de geração, o resíduo eletrônico, a tendência dele é aumentar, porque à medida que a sociedade, a população se desenvolve, cada vez mais são gerados mais equipamentos eletroeletrônicos ou eletrônicos, e aí cada vez mais a gente tem maior quantidade de resíduos. E eles, digamos assim, a defasagem dele é muito rápida, né, até porque, você tem um celular hoje em dia, antigamente a vida útil de um celular, olha gente, passava de 5 anos, depois foi diminuindo, passou para 3 anos, 2. Hoje em dia é todo ano. A Samsung, a Apple, todo ano eles lançam um celular e cada vez está ficando mais apertado esse ciclo. E agora com a inteligência artificial, que a própria possibilidade de ter inteligência artificial faz com que se gere uma quantidade também muito grande de equipamentos, aí aumenta mais ainda. Agora a gente está, por exemplo, vivendo a fase da computação quântica, está sendo desenvolvida, onde a memória vai ser, as informações vão ser guardadas de outra forma, eventualmente até de uma forma orgânica. Cada novo salto de tecnologia, de avanço da ciência, ela elimina toneladas e toneladas de materiais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembram dos CDs, que eram feitos de policarbonatos, às vezes coberto com prata, às vezes com ouro também, uma pequena camada de ouro, né? Quando inventaram essa coisa de música, quando lançaram aquele iPhone, né? O Steve Jobs lançou, a Apple lançou aquele iPhone que tinha música dentro dele. Aí de uma hora para outra os CDs começaram a ser descartados, porque aí todo mundo transformava isso em MP3 e colocava dentro do celular. Isso aconteceu há pouco tempo, nós estamos agora em 2026, né? Mas
Esse processo aconteceu aqui há uns 15 anos atrás, e hoje ninguém fala mais de CD, mas você sabe quantas toneladas de CDs foram fabricadas, que ainda estão por aí precisando ser coletadas e recicladas? É policarbonato, certo? É uma quantidade gigantesca, milhões e milhões de toneladas em todo o mundo, nem tudo ainda foi reciclado. Então, digamos que amanhã se invente uma tecnologia, sei lá, que substitua o celular e agora é pelo relógio. O relógio vai ter a mesma função do celular. Vamos imaginar uma coisa aqui, tipo, o relógio vira o computador. Então, tudo que você tem aqui, você fala com ele, tem inteligência artificial, fala. Quando você se aproxima de um display, aquilo ali conecta, e você só precisa de um teclado, um display, né? Vai ter um microfone, o relógio já conecta com tudo lá e pronto. Aí a coisa funciona, né? Isso ainda não existe. Eu estou fazendo aqui um lançamento, né? Se a Google me escutar, a Apple, quem sabe, vão pensar em uma coisa como essa. Mas imagina a quantidade de laptops, notebooks, celular que vão ser jogadas no lixo. E esse material, eles têm substâncias valiosas dentro dele, elementos valiosos. Ouro, prata, platina, paládio, cobre, como eu falei para vocês, tem muito material bom dentro desses elementos, né? Então, é uma área que a tendência é de geração de sempre mais. Era isso que eu queria dizer no final das contas. Acaba me empolgando, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas vamos voltar aqui, gente. No Brasil é a região sudeste. Não significa que nas outras regiões não dê para fazer. Só que, normalmente, essa é muito melhor montar uma recicladora onde faz o processamento, né, em regiões que têm uma população maior. E aí também, melhor ainda se essa região tiver um IDH alto. Se você está numa cidade desenvolvida, uma cidade mais rica, então a possibilidade de equipamentos eletrônicos de alto valor serem descartados nesse mercado é muito maior do que numa região mais pobre, tá? Então, essa coisa também a gente tem que pensar na hora de montar recicladora. Nas regiões mais afastadas ou não tanto desenvolvidas, elas também geram esse tipo de material. Aí também dá para fazer uma recicladora ali, mas só que com menor grau de complexidade de extração de materiais e de processamentos. Dá para fazer, como eu falei, mais simples, mais baratas, um CAPEX menor, um OPEX também menor. Então, assim, dependendo do mercado, você tem que estruturar um projeto para aquele mercado. Não dá para simplesmente pegar, copiar e colar e achar que vai dar tudo certo. Não é bem assim. Então, qual o problema que a gente tem hoje no mercado? Como explicar que menos de 1% desse material que tem tanto valor é coletado? Gente, só uma informação a mais aqui para vocês. Enquanto na mineração normal você tem ali cerca de 1, 2 gramas de ouro por tonelada de mina, né, de material que você extrai lá na mina, terra lá misturado com tudo, 1 grama. Na parte dos resíduos eletroeletrônicos, você pode chegar a 100 gramas, entendeu? Você pode chegar a 150 gramas, dependendo do tipo de material que está sendo coletado. Então, é muito maior quantidade de material valioso por tonelada. Além do mais, não é só o ouro que vai ter prata, vai ter outras coisas. Muito maior quantidade de material por tonelada do que fazendo a mineração tradicional. Eu acho até que a gente está falando isso aqui em um outro slide lá, eu acabei adiantando. Tá, mas é por isso que é uma área extremamente lucrativa. Qual o problema hoje desse mercado? No Brasil e boa parte do mundo também. Ó, a coleta é muitas vezes, ela tem uma baixa taxa de coleta formal. Normalmente quem coleta não é legalizado, está ali operando ainda de forma meio amadora, certo? Então, é fragmentada, é uma coisa que, pelo fato dela ser assim, você tem uma perda de valor econômico muito grande, certo? E os materiais não são, muitas vezes não são escolhidos ainda de forma estratégica. Está mudando, mas muito devagarinho. A logística também é uma logística ineficiente, você não escuta falar muito de coleta seletiva. Além do mais, a coleta seletiva, do jeito que ela é feita tradicionalmente, montando pontos de coleta nas praças, nas ruas, gente, é bonito, mas assim, não gera uma quantidade que vai viabilizar uma recicladora, né, tem que ter estratégia para montar a coleta seletiva, não é de qualquer jeito.
O processamento, claro, esse aqui é mais ineficiente ainda, porque você, primeiro, não escuta ninguém que está reciclando. Tem no Brasil grandes empresas que investiram, tá? A Ambipar investiu em 2022, eu acho, foi em 2022, mais de R$ 100 milhões na montagem de uma recicladora completa de resíduos eletrônicos. Não estou bem certo se resíduos eletrodomésticos também, ou se foram só eletrônicos. Mas aquela planta, pelo que eu vi, a pouca informação que eu vi, é muito concentrada na extração de materiais valiosos. Ou seja, a área completa, se a gente pegar em eletroeletrônicos, recondicionamento, sabe, loja online, uma série de possibilidades dessa área, me parece que com esses R$ 100 milhões ainda não abrangia todas as possibilidades desse tipo de negócio de reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos, na sua completude, tá? Em todos. Mas enfim, como eu disse, eu li pouco a respeito disso, só me chamou a atenção o valor astronômico que foi investido. E aqui a gente tem nesse mercado dessa forma, uma dependência da mineração primária muito grande, um risco regulatório corporativo, porque muitas vezes você está trabalhando com, materiais e substâncias aí perigosas, então não é de qualquer jeito, tem que ter licença ambiental. E grandes problemas ambientais que são gerados de descarte incorreto quando não se reconhece o valor que existe nos componentes. Então, essa é a situação do mercado hoje, certo? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que vira esse processo? Primeiro, tem que pensar a nível industrial, né? Eu estou falando aqui, gente, muito pensando em indústria, certo? Em montar a indústria que vai processar isso e abastecer as outras indústrias. Então, não estou me referindo necessariamente àquele galpão com aquela mesa que o pessoal bota lá no fundo do quintal e vai para dentro. Não é bem isso que eu estou falando, tá? Estou falando de negócios industriais. Ou seja, aquilo que a gente hoje trata como passivo ambiental, e olha, tem muito resíduo eletrônico por aí precisando de destinação. Eu sei o que eu falo. Eu não vou falar como, porque isso faz parte da nossa consultoria, da nossa prestação de serviço, mas eu sei o que eu falo. Tá? Então, assim, ativo industrial de alta densidade econômica, como eu falei para vocês. O valor, os materiais de alto valor agregado por tonelada, a quantidade é bem maior. Então, tem uma densidade econômica muito maior, certo? E aí entra dentro da área que a gente chama, que é muito conhecida como mineração urbana. Eu acho até mesmo que eu fui o primeiro a falar isso em português no YouTube, na internet. Urban mining, né? Quando eu ainda estava vendo na Alemanha, sei lá, há muito tempo atrás, eu já conhecia essa área, inclusive tem clubes fechados de urban mining na Europa, né? Aqui a gente tem uma densidade de valor superior à mineração tradicional, com placas contendo até 60 elementos estratégicos que representam 50% do valor recuperável. Então, o pilar 1 que a gente tem que ver aqui é a gestão de riscos, dados e compliance. Pilar 2 a estruturação logística e depois o pilar 3 a eficiência de separação e recuperação. Lembrando também que você tem um processo de triagem inicial, que é tipo como se fosse uma usina de triagem de resíduos urbanos, só que voltada para resíduos eletroeletrônicos. Você tem uma triagem lá, sem fazer processos de descaracterização da matéria-prima, só separar, prensar e descartar. Então seria isso uma triagem. Após isso, é possível ser implementadas diversas recicladoras, por exemplo, recicladoras de CDs para a extração ali do policarbonato, da prata, do ouro e de outros metais, substâncias que possam estar em cima do CD. CD, DVD, né? E a outra parte, a extração de ouro de resíduos eletrônicos, é um outro processo. Extração de prata de resíduos eletrônicos, e aí você tem a extração de prata com solução química, que também pode servir, ela começa a se abranger em outras áreas. Por exemplo, na área da saúde. Lembra daqueles raios-x que antigamente tirava? Pois é, aquilo ali tem prata, também policarbonato e tem prata lá dentro. E aí você pode pegar o mesmo processo que você faz a recuperação de prata de resíduos eletrônicos e aplicar eventualmente também para retirar prata desses raios-x gerados por hospitais, clínicas, resíduos da área da saúde, né? Então, acaba que os processos,
a compreensão da extração do ouro, do cobre, do paládio, ela vai servir também para aplicação em outras áreas, ok? Então, o que que a gente tem aqui de solução? Primeira coisa que a gente tem que pensar é captação e logística reversa. Sem essa estratégia de captação, não há como pensar em usina de reciclagem. Você tem que pensar sobre isso. Como eu vou chegar no material? Depois eu tenho a minha plataforma ITAD, que é a triagem, segurança de dados e recondicionamento premium, certo? E depois disso, eu tenho aqui a mineração urbana. Aqui está faltando essa triagem, aqui está faltando essa parte de recondicionamento que está vindo para. Deixa eu ver onde está, não está nem aparecendo aqui. Né? Mas aqui, depois da mineração urbana, a gente tem a reintrodução desses equipamentos na economia circular, na forma então de matéria-prima secundária. E o recondicionamento entra também mais ou menos por aqui, certo? Essa é a infraestrutura possível de ser implementada para a reciclagem de resíduos de equipamento eletrônico. Possível. Sempre tem que fazer só dessa forma? Não, tem muita gente que se concentra aqui, ó, na captação. Ele vai captar, não sabe direito o que tem ali, aí vai vender para outros que fazem mineração urbana, certo? Normalmente, assim, a maior parte das pessoas vão estar concentradas na captação e na venda para quem recicla. Quem recicla, às vezes, só tria e muita gente manda para o mercado internacional. A Alemanha é muito boa de extração desse material, a Holanda, tem algumas empresas globais aí de grande nome no mercado internacional. Então, o modelo econômico aqui, exemplificando uma usina com capacidade de processamento de 100 toneladas por dia, tá? Eu estou falando de uma coisa grande, muito grande. Repito, não precisa ser assim, mas aqui é uma usina grande. Essa usina de 100 toneladas por dia poderia estar faturando aí entre 1 e 2,5 milhões por mês. 100 toneladas por dia. Fazendo o quê? Fazendo fazendo o ITAD, né, a destinação adequada, aí você soma aqui de 300 a 800 mil dólares por mês, revendendo, certo? O material que foi consertado. Trabalhando também com crédito de logística reversa e, claro, vendendo ali os commodities, aqui a maior faixa de dinheiro que vai existir aqui. Competindo também com o ITAD, tá? O que que a gente tem que fazer é estudar o mercado para saber quantos por cento daqui, qual a estruturação necessária para atender cada uma dessas áreas, como se faz, quanto se investe para fazer cada coisa. Ou seja, o modelo final da recicladora depende desse estudo de mercado para a estruturação técnica do projeto, combinado com a estruturação econômica, analisando aí a viabilidade desse projeto, para depois se pensar em fazer a estruturação financeira. Ou seja, num exemplo dessa unidade de 100 toneladas por dia, aí, 3.000 toneladas de resíduos de equipamento eletroeletrônico por mês, a gente teria uma receita que poderia chegar a 2,5 milhões de dólares, né, com mais de 70% de margem bruta, certo? E um retorno aí em torno de 5 anos de payback. Esse aqui é um exemplo de uma usina grande, tá, gente? Grande. Não significa que você não consiga investir, vou dar exemplos aqui, sei lá, coisas bem simples, montando logística e montando uma estratégia em captação e depois venda, R$ 100.000, R$ 200.000. Aqui as possibilidades são muito grandes de modelagem, conforme o mercado. Agora, a regra geral é tipo assim, não é qual a melhor tecnologia, é qual o melhor modelo de negócio, qual a melhor estruturação de negócio para o mercado em que se quer atuar. É assim que se pensa, né? Não é uma unidade padrão para todos os lugares. Ou seja, a eficiência do CAPEX, ele tem que ser focado na triagem inteligente, destruição de dados e separação avançada. Aí, quando a gente estrutura, né, um negócio como esse, qual o diferencial? Que a gente sempre vai estar focado na receita, na viabilidade econômica do projeto, na demanda, estudar o mercado para saber a demanda de fato. Não adianta você projetar, dimensionar uma usina com uma determinada capacidade e depois não ter material para processar, fica superdimensionada, prejuízo.
né, no compliance, né, rastreabilidade, gestão de risco de dados e na operação com escala industrial, né, e alta barreira de entrada e potencial de verticalização, que é o refino, que é justamente aqueles processamentos que eu falei para você depois da triagem. Esse modelo precisa substituir esse modelo que tem hoje, né, o modelo mais informal, o modelo que é processado por alguns poucos sucateiros, que depende altamente da commodity, que é volátil, uma demanda flutuante, compliance inexistente, operação fragmentada e altamente manual. Tá? Então, com isso, a gente tem aqui uma tese de investimento baseada em infraestrutura verde, certo? Que vai pensar muito na demanda, na estruturação da capacidade de processamento em função da demanda, com uma infraestrutura crítica capaz de dar conta daquele processamento e também devidamente regulamentada, um ESG muito forte, receita híbrida, eu sempre defendo isso para todo tipo de negócio no setor de resíduos. Os créditos de logística reversa, créditos de reciclagem, créditos de carbono, tudo que é tipo de crédito. Quais são os créditos que podem melhorar ainda mais? Mas, além disso, também na parte de incentivo fiscal, sabe, incentivo financeiro. O que que existe de soluções para esse tipo de negócio? Aí você consegue investir mais se o mercado permitir. E aí, claro, saber compreender o mercado, onde existe um alto potencial ou não. Dessa forma, é importante você entender que a gente, aqui na Virapuru, a gente não está vendendo máquinas e equipamentos, a gente não está vendendo tecnologia. Nós estruturamos o projeto técnico, econômico e financeiramente para entregar ativos investíveis, certo? Então, o que que significa isso? Estruturamos, escolhemos a tecnologia em função do mercado, depois a gente pode fazer a estruturação financeira para que seja possível investir nesse negócio, seja através da captação de recursos em instituições bancárias, né, ou instituições financeiras no geral, fundo de investimento, vários sócios em vez de só um. Então, é isso que a gente faz. Para isso, a gente conta então com o processo de engenharia, estruturação do projeto, dimensionamento, implantação e operação. Até no primeiro momento, na primeira etapa da nossa prestação de serviço, a gente faz todo a estruturação EPCM do projeto, certo? E aí você tem uma noção geral dos custos. Mas aí termina aquilo, entrega toda a documentação, tudo. Aí depois vamos passar para a construção, onde a gente também pode ajudar nesse processo de construção, treinamento, implementação de tudo, entrega tudo chave na mão. Mas isso é uma segunda etapa. Entendeu, meu caro amigo, minha amiga? Tá com dúvidas? Se você tem alguma dúvidas mais genéricas, escreve aqui no comentário. Essa é a hora. A gente está de olho aqui. De vez em quando eu olho também aqui os comentários e respondo, né? E a gente vai ter a maior satisfação de responder para vocês. O principal é que a gente trabalhe aí pela industrialização do setor de resíduos, implementando a economia circular, independente se você é um investidor ou não. Então, sendo assim, já dá um like aqui nesse vídeo, já pensa assim: "Caramba, eu conheço um investidor que eu acho que ele vai se interessar por isso". Pega o link disso aqui e manda para ele, porque muitas vezes esses investidores não sabem exatamente como o mercado funciona. E aqui a gente já adiantou uma parte do processo, do processo informativo. Então pega e passa para ele. Agora, se for você mesmo que quer investir, aí, meu caro amigo, você tem que entender que a gente faz estruturação adaptada por região, por volume de processamento. A gente tem uma metodologia que permite que você interaja junto com a gente para dizer o tamanho dessa usina. Modelos de negócio são customizados, B2B, né, com visão também de PPP ou investimento híbrido, né, e o estudo de viabilidade técnico, econômica, financeira sob demanda. Aí, se você quer investir, você tem que escrever um e-mail aqui para a gente. Opa, eu estou aqui falando e não compartilhei a tela. Olha só. Olha aqui, está aqui. Então, você tem aqui meu nome, o nosso site e aqui o e-mail, né, comercial@virapuru.com. Você vai escrever para a gente, explicar, eh, onde você quer fazer o projeto, falar um pouco sobre você, se você já tem experiência na área ou não, né, onde você quer fazer o projeto, fala um pouco também das motivações, o que que leva você, porque a gente sabe que quem investe no setor de resíduos, na industrialização do setor de resíduos, normalmente, não é critério também, tá, gente? Não é pré-requisito, não.
Normalmente são pessoas que têm uma motivação de legado, uma motivação ambiental, social, preocupação com o próximo. Às vezes é uma história interessante, mas repito, não é uma exigência nossa que seja assim, é uma constatação que a gente vê nos nossos clientes. Tá certo, meus caros? Então, olha, eu acho que é isso. Preparei com muito carinho essa apresentação, espero que você tenha gostado, né? Deixa aí seus comentários ou escreve para a gente e a gente se encontra lá na frente, ou no próximo vídeo, na próxima oportunidade de negócio, ou diretamente ali no Meet, conversando, olhando olho no olho para ver como é que faz para montar esse projeto que hoje pode ser que seja seu sonho, né? Mas amanhã pode ser realidade. Então é isso. Saudações sustentáveis e até a próxima. Valeu!